Ok, alunos, mais uma vez retornamos com mais um vídeo. E agora eu quero, antes de falar sobre o novo intervalo de confiança que a gente vai ver, eu preciso lhes apresentar este modelo de distribuição de variável aleatória, chamado de distribuição do Qui quadrado, tá? Essa é a leitura. Lê-se assim, Qui quadrado, porque o próximo intervalo vai depender da gente saber alguma coisa dessa distribuição. Você não precisa se preocupar com os passo a passo que eu vou fazer aqui para demonstrar para vocês, porque no final vai interessar mesmo o resultado do que eu quero para a gente calcular os intervalos de confiança. Mas mesmo assim, eu preciso mostrar algumas coisas para vocês, tá? Essa aqui é a função de probabilidade ou função densidade, probabilidade da Qui quadrado. Veja que é uma função bem complexa também, assim como é a distribuição normal, tá ok? E ela é válida para x maior ou igual que zero. Aqui seria um gráfico da distribuição Qui quadrado com g menor ou igual que 2. G aqui são os chamados graus de liberdade. Então, essa distribuição normal, Qui quadrado, t-student e tudo, vai ter esse negócio que a gente chama de grau de liberdade. Então, com o grau de liberdade menor ou igual que 2, o gráfico da Qui quadrado é assim. Mas quando o g for maior do que 2, olha, ou seja, quando eu tiver mais do que 2 graus de liberdade, este é o formato da curva da distribuição Qui quadrado. E veja vocês que quanto maior esse g, mais essa curva aqui vai se aproximar da distribuição normal, tá? A esperança ou a média da Qui quadrado é g e a variância é 2g. Então essa é a notação, né? X tem distribuição Qui quadrado com g graus de liberdade. E a leitura é essa mesma, olha. X tem distribuição Qui quadrado com g graus de liberdade. Aqui algumas propriedades para a gente entender melhor de onde vem essa distribuição Qui quadrado. Se você observar bem, nessa propriedade A, estou chamando aqui de A, a distribuição Qui quadrado, ela nada mais é do que uma distribuição normal, 0, 1, elevado ao quadrado. Z ao quadrado é um Qui quadrado com 1 grau de liberdade. Mas se eu tiver um xi que tem distribuição Qui quadrado com 1 grau de liberdade, então se eu somar todos esses xi de 1 até n, eu obterei uma Qui quadrada com g graus de liberdade. Aqui a tabela já calculada, que alguém calculou para nós e colocaram nos livros de estatística, é um pouco diferente da tabela da distribuição normal. Porque aqui nessa tabela, na primeira coluna aqui, você tem os graus de liberdade. E aqui nessa primeira linha você tem as probabilidades. Veja que eu não tenho muitas probabilidades aqui, mas são aquelas mais clássicas, assim. Claro que com software ou até mesmo Excel você consegue fazer tabela com outras probabilidades, mas essas aqui já são suficientes para nós, tá bom? Então, aqui essa áreazinha aqui colorida aqui, olha, ou achurada, é a probabilidade de um Qui quadrado com g graus de liberdade ser maior do que esse valor aqui, ó, chamado valor crítico, Qui quadrado com t grau de liberdade. Essa áreazinha aqui, ou seja, essa probabilidade, ela está lá em cima, na primeira linha. Olha lá. Então eu tenho aqui 0,5%, 1%, 2,5%, 5%, 10%, 90% e assim vai, até o 99,5%. Aqui nessa coluna primeira estão, como já disse, os graus de liberdade. Né? Veja que vai de 1 até 30 de 1 em 1. Depois do 30 vai de 10 em 10 até 100. E se eu tiver maior que 100? Claro que é possível ter. Como é que fica? Aí trabalha por aproximação. Para um Qui quadrado, por exemplo, com 850 graus de liberdade, você vai usar essa linha aqui, ó. Essa última linha aqui, do 100 aqui. Tá? Por aproximação. E aqui, claro, do 30 até o 90, digamos, eu tenho um Qui quadrado com 63 graus de liberdade. Eu pego aqui, eu pego 70, eu pego 60, pego 60. Então você vai pegando por aproximação. Não, a minha Qui quadrado foi com 68 graus de liberdade. Bom, 68 graus de liberdade, 68 está mais próximo de 70 do que de 60. Então você pega essa aqui, a linha do 70, tá ok?
E aqui dentro, ó, dessa parte aqui vermelha agora, o miolo da tabela, estão os valores da Q quadrado, ok? Então essa é a tabela de Q quadrado, bem fácil de manipular, de usar a tabela e de calcular probabilidades e valores da Q quadrado. Tá? Então aqui dentro estão os valores da Q quadrado. E aqui na primeira linha, repetindo as probabilidades, e aqui na primeira coluna, os graus de liberdade. Rapidinho aqui um exemplinho, olha. Qual a probabilidade de um Q quadrado com 10 graus de liberdade ser maior do que 3,25? Então eu venho aqui na primeira coluna e procuro os 10 graus de liberdade. Ali está. Vou lá no miolo da tabela e vejo onde é que está o 3,25. Ali está. Olha. Então qual é a probabilidade? Olha lá. 99,5 ou 99,5%. É a probabilidade aqui então desejada. Então esse é um caminho. Eu tenho aqui quadrado com os graus de liberdade, tenho o valor do Q quadrado, que é o caso aqui, 3,25, e quero saber a probabilidade. Mas em muitos casos, na verdade, a maior quantidade dos casos, dos problemas, envolve uma conta ao contrário. Assim, olha, eu tenho Q quadrado com graus de liberdade aqui e quero saber qual o valor dela, do Q quadrado, para uma determinada probabilidade. Aqui nesse caso, 0,9. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, olha, entro com os graus de liberdade, aqui o 15. Vou lá na primeira linha, entro com a probabilidade que é dada, olha, 0,9, aqui está 0,900, é a mesma coisa, evidentemente. E veja onde cruza linha com coluna, lá está, olha. Então, o valor dessa aqui quadrada com 15 graus de liberdade, para que a probabilidade seja igual a 0,9, é 8,55. Então, aqui está, olha. A probabilidade de um Q quadrado com 15 graus de liberdade ser maior do que 8,55 é 0,9. Bom, aqui mais algumas propriedades da distribuição Q quadrado. Então, se xi é normal 0,1, ou desculpa, normal com média mi e variância sigma ao quadrado, eu padronizando esse xi, eu vou obter um normal 0,1. Nós já vimos isso já. Então, e se eu elevar ao quadrado, aqui, do lado esquerdo, elevar tudo aqui ao quadrado, o que eu vou obter? 1 aqui quadrado 1, porque aqui eu acabei de falar que aqui quadrado é 1 normal 0,1 elevado ao quadrado. Então, se isso daqui é 1 normal 0,1, e se eu levo isso ao quadrado, que é o que estou fazendo aqui, olha, isso aqui também tem que ser elevado ao quadrado. Mas quando eu levo aqui ao quadrado, é 1 aqui quadrado com 1 grau de liberdade. Agora, e se eu somar o que está aqui em cima, né, e continuar dividindo por sigma ao quadrado? Quanto vai dar? Isso vai dar 1 aqui quadrado com g grau de liberdade. Está com ni, depois eu vou corrigir, com g grau de liberdade. Então, se eu substituir agora aqui nessa expressão, esse mi, que é a média da população que eu não conheço, por x barra, que é a média da amostra, o que eu vou obter? Isso daqui, olha. Somatório de xi menos x barra quadrado, sobre sigma quadrado. Isso vai ter uma distribuição aqui quadrado com ni menos 1 grau de liberdade. Ou seja, perde 1 grau de liberdade. Quando a média é da população que eu não conheço, esses são os graus de liberdade. Quando eu uso x barra, eu perco 1 grau de liberdade, tá? Agora, essa soma aqui de cima, você já sabe, você já conhece essa soma que já apareceu para nós lá no cálculo da estatística descritiva, que é isso aqui. A variância, né, da amostra é a soma de xi menos x barra quadrado sobre n menos 1. Então, se eu pegar esse n menos 1 e mandar para cá multiplicando s ao quadrado, essa soma aqui, olha, vai ser igual a n menos 1 vezes s ao quadrado. Então, substituído aqui, então, esse somatório aqui por esse valor aqui em cima, ok? Eu vou ter, então, n menos 1 vezes s ao quadrado sobre sigma ao quadrado. Vai ter uma distribuição aqui quadrado com n menos 1 grau de liberdade. Esse resultado aqui que vai interessar para nós, para a gente calcular os intervalos de confiança e os testes de hipótese que vamos ver aí pela frente, tá bom? Então, ok. Eu apresentei nesse videozinho aqui a distribuição aqui quadrado, e eu vou encerrá-lo e vou retomar um outro vídeo para então a gente trabalhar com o intervalo de confiança que vai depender dessa distribuição aqui quadrada, tá bom? Então, até breve.